Bom, caiu de tudo. Teve de tudo, caiu de tudo, caiu até o Aquaman. Caiu o Aquaman, caiu os peixinhos, caiu velocidade do som, propagação, enfim. Vamos dar uma olhada aí, porque a gente tem que responder esse vestibulinho, né? Como é que você foi? Já comenta aí embaixo antes de ver as questões, né? Eu vim aqui para ajudar vocês a saber se você se deu bem no vestibulinho, né, de 2023, né? Você vai entrar lá, tá? E eu já trouxe aqui as questões de matemática, lembrando que eu sou um professor de física, né? Onde eu dou aulas de matemática e ciências também. E eu vim aqui para responder as questões que envolvem cálculo. Eu peguei algumas aí, depois que eu notei que tinha mais algumas de química que eu consigo ajudar vocês, mas por enquanto eu vou colocar apenas essas daqui. Aí, se vocês tiverem dúvidas em outras, coloquem aí, tá bom? Essa aqui é a questão 6. Eu tentei fazer a questão 6 sem ler aquele textinho ali, tá? Os dois alunos que me mandaram ela sem o textinho, daí eu fiquei doido, eu fiquei, cara, falta um monte de informação aqui, o que que essa questão 6 quer falar? Aí eu vou ler ela com vocês, vou responder, vou resolver a conta aqui agora, o cálculo aqui agora, tá? Na verdade, eu nem respondi todos os cálculos exatos, mas a gente chega na resposta juntos, tá bom? Não tem problema. Vamos dar uma olhadinha nessa questão, que é a questão 6 que fala do Aquaman, o que o Aquaman tem a ver com isso, e fala do consumo de energia, da caloria dele. Vamos ver. Entre os peixes mais velozes do mundo encontra-se o marlin negro, que pode atingir velocidades máximas de 129 km por hora. Considere que o Aquaman esteja em uma missão. Para passar despercebido pelo sistema de monitoramento por sonar de um navio, o herói precisa nadar à mesma velocidade máxima que esse peixe, admitindo que o consumo de calorias é diretamente proporcional à velocidade. Para manter essa velocidade mencionada, o Aquaman gasta em milhões de calorias por segundo aproximadamente quanto? Se você ler a questão solta, você vai se enrolar. E se você já veio aqui e viu algumas aulas, eu comentei com vocês que existem textinhos que vão para a questão. Inclusive, foi o exemplo que eu dei na aula, né? Eu falei assim: tem textos que caem para a questão 9, 10, para 5 e para 6. E aqui foi um nesse caso, né? Primeiro, vamos entender o que é uma proporção. Então, a quantidade de caloria ela é proporcional à velocidade. Não quer dizer que é igual, tá? Quer dizer que existe um valorzinho ali, vamos colocar uma letra A, vezes a velocidade que dá a quantidade de calorias, né? Ah, então quer dizer que é uma função linear, aquelas funçõezinhas que crescem em linha reta? Sim, mas a gente não teria um x aqui, né? A gente tem a velocidade aqui, então, né? Então ela teria um gráfico nesse formato aqui, partindo do zero, né? Por que que eu falo partindo do zero? Porque se o cara não tem velocidade, ele não está consumindo energia. Então ele ficaria ali sem consumir energia. E seria uma coisa assim. Aí, então, você tem que se ligar que isso daqui é o gasto de energia em função da velocidade. Então, é o C em função do V. Tá bem? Aí, para fazer isso, você deveria saber alguns valores. Você tem que saber um valor daqui, da velocidade, que é proporcional à caloria, para você encontrar um outro valor usando regra de 3 ou usando a proporção ali, do jeito que você achar melhor, tá? Vamos ver ali as informações básicas que ele dá, porque somente com essa coisa aqui, você vai ficar louco. Se você ficar lendo a questão 6 solta, você fica maluco, não tem como você resolver, né? Então vamos lá, você precisa de mais detalhes. E os detalhes estão aqui, ó. Estamos longe de compreender a complexidade dos oceanos. Nesse sentido, Aquaman, não sei o que faz, o que o Aquaman faz aí, herdeiro do trono de Atlantis, está entre os super-heróis que mais têm conhecido, mais conhecimento sobre sobre essa parte do nosso planeta. Além disso, o personagem já apareceu em vários filmes promovendo a coexistência entre diversos povos, diferentes povos, como uma preservação do meio ambiente. Tá, vamos lá então. Nas suas histórias existem relatos de que o super-herói é capaz de atingir velocidades de 3.000 metros. Olha os dados aí, cara, interpretação e dados, né? 3.000 metros a cada segundo, quando está nadando, o que atinge um gasto de 240 milhões de quilocalorias a cada segundo, né? Então, como é que você responderia isso daqui, então? Se ele anda a 3.000 metros por segundo, quanto que ele andaria se fosse 129 quilômetros por hora, tá? Esse valor tá errado aqui, a gente tem que mudar ele para metros por segundo, né? E aí, então, ele consumiria 240 milhões. E olha que louco, a resposta já é em milhões. Para quê? Para simplificar.
Então a resposta está em milhões. E outra coisa, é aproximado, você não precisa levar o cálculo até o final. Tá? Então aqui seria x, só que nisso aqui tem um valor equivocado. Qual é? Esse daqui, porque esse valor ele é em quilômetros por hora. E para eu saber o gasto, né? Gente, isso só vale porque é uma proporção em linha reta. Se você ver o gráfico lá, ele é uma linha reta, tá? Se fosse uma parábola, isso não valeria. Mas isso vale porque ele é proporcional, tá escrito ali. Tá? Só que o 129 não é 129. O 129 você precisa dividir ele e transformar ele em metros por segundo. Qual que é o procedimento aqui? Ah, multiplica por 1.000 e divide. Quanto é que vale a hora? 3.600, né? Para virar segundos, né? Então, o que você faria? Multiplicaria por 1.000 e dividiria por 3.600. Ou divide direto por 3,6. Se você realizar a divisão de 129 vezes 1.000, esse 1.000 aqui é do quilômetro, esse 3.600 aqui, ele é da hora, tá? Como assim? Ele é 60 minutos vezes 60 segundos, tá? Aí ele vira 3.600. Aí é o que dá esse valorzinho aqui. Ou seja, para eu saber o meu valor, para eu saber a minha velocidade em metros por segundo, eu necessariamente tenho que saber 129 dividido por 3,6. 129 dividido por 3,6 vai dar 35. Se eu não me engano, tem uma coisa parecida com isso na resposta, né? 35,833333333, tá? Isso aqui você deveria colocar lá, arme e efetuar essa divisão que você chegaria nesse valor. Tá, professor? E aí? E aí que você, a partir daqui, então, você realiza a regra de 3, né? E se você já acertou a questão, já imagina aí qual que é o procedimento, né? Multiplica esse aqui agora, então, por 240, tá? Então, é esse daqui multiplicado por esse. Aí você vai ter 3.000x, troquei a cor aqui, né? Fica ruim. 3.000x igual a 35 vezes 240, né? Se você realizar a multiplicaçãozinha aí fora, eu estou realizando aqui na calculadora, tá? Para agilizar o nosso processo, vai dar 8.600. Tá? Então, para você deixar o x sozinho, basta você pegar 8.600 e dividir ele por 3.000. Dividido ele por 3.000 vai dar 2,86666. O que tem lá nas respostas, né? Eu acho que é a letra A ou a letra B, eu não lembro, você pode comentar aí, tá? 2,9, o quê? Milhões de calorias por segundo, né? Porque o quê? Se ele gasta 3.000, para andar 3.000 metros por segundo, ele gasta isso daqui, para andar então a 200, opa, ele gasta isso daqui, 240, então para andar a 35, ele vai gastar 2,9 milhões de calorias por segundo, né? Considerando que ele é um herói e que tudo isso é ficção, é claro, né, gente? Então vamos lá, então. Isso daqui vai dar 2,9, que acho que é aproximado, né? Ele pediu aproximado. E lembrem daquilo, eu comentei isso antes, né? Sempre que o vestibulinho pedir aproximado, significa isso mesmo, que ele quer que você chegue próximo só. O que era difícil aqui era efetuar as contas mesmo, né? Por causa que para chegar no resultado, bastava uma interpretação boa aqui e a proporção. Isso é válido porque era uma linha reta, lembrando disso. Tá? E a próxima questão que caiu de cálculo, se eu não me engano, foi a questão 23. Outra questão de proporção. E vocês notaram que a grande maioria das coisas caem é proporção? Tanto que essa aqui eu acho que eu nem preciso resolver, né? Eu vou deixar aí as respostas para vocês, eu vou deixar a conta e vocês respondem. Né? Vamos ver, da minha paciência também, que qualquer coisa eu respondo aqui para vocês. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, informação importantíssima, é quem estabelece a faixa de iodação do sal de cozinha no Brasil. Essa adição deve ficar entre 15 e 45 miligramas por quilogramas de sal. Tá? O sal é o NaCl. Qual que é o mínimo, então? 15 e o máximo 45. No preparo de um alimento foi adicionado 0,5 gramas de sal, de NaCl, não é iodo, tá? Cuidado. De acordo com o valor estabelecido pela Anvisa para a iodação do sal de cozinha, a quantidade mínima de iodo em miligramas adicionada ao alimento foi... Gente, isso vai dar um valor bem pequenininho. Mas cuidado, porque olha só, é 15 gramas por quilo. E ali ele não deu em quilo, ele deu em grama. Então transforma o quilo em grama. Quanto é que é 1 quilo em grama? 1.000 gramas. Então é 15 gramas de iodo para 1.000 de sal. Tá? Ah, mas e se for
para 1,5 gramas de sal. Aí você realiza essa regra de 3 aqui, tá? Eu tô com o calculador aqui, eu vou fazer para vocês. Aqui, então, vai ser x vezes 1.000, 1.000x, ou x 1.000, igual a 15 vezes 1,5, que vai dar 22,5, tá? Que é uma multiplicação. Então, aqui é 15 vezes 1,5. Você pode... É 15 mais metade dele, né? Você pode fazer essa conta aí, que vai dar, vai dar 22,25. Aí você tem que fazer o quê? Aí x deixa sozinho, então é 22,5 dividido por 1.000. E se você realiza isso daqui, isso, a resposta já vai sair em miligramas, né? Na verdade, já está aqui em miligramas, né? Dividido por 1.000. Então, ele vai dar ali, a resposta vai dar em gramas, aí você tem que dividir ela por 1.000, né? Vamos ver aqui, então. Dividido por 1.000 vai ser bem pouquinho, bem pouquinho. Dividido por 1.000, 0,0225. 0,225 gramas. Ou, se você voltar ali, né, a vírgula vai vir aqui, 22,5 miligrama. Tinha essa resposta aí? Não me lembro se tinha essa resposta. Dá uma olhada lá, tá? Caso vocês voltem aqui e façam de novo isso, né? Só deixa eu conferir uma coisa. Para cada 15... Ah, aqui, gente, aqui é miligrama, né? Aqui é 15 miligrama. Então, a resposta aqui tá certa. 0,022. Ele não falou nada de aproximado? Não? Então a resposta é essa daqui mesmo. Já sai em... O X já sai em miligramas. Isso aí. Próxima questão? Qualquer coisa a gente volta aqui e responde isso numa próxima aula, sem problema nenhum. Questão número 28. Opa, essa aqui eu falei que cairia coisas dela. E que doido, né, cara? Eu falei que cairia e caiu mesmo. Questão a respeito de pressão. Pode ter fórmula ou não. Ele vai falar o seguinte, ó. Durante um mergulho profundo, uma das preocupações dos mergulhadores está relacionada ao processo de respiração, que depende dos fatores como a profundidade e a composição da mistura gasosa do cilindro. Ao mergulhar, uma pessoa fica sujeita à pressão hidrostática, que aumenta em 1 atm para cada 10 metros de profundidade. Então, vai afundando, a cada 10 metros aumenta 1 atm. Eu comentei isso numa aula anterior aqui, que isso é o peso da água, né? Então, ele quer saber o peso da água sobre o cilindro de oxigênio da pessoa que vai absorver essa água, esse ar que está lá dentro, né? Então, qual que é a pressão que está lá dentro? A pressão igual à pressão de fora. Ah, mas aonde que o cara tá? Vamos ver lá. O aumento de pressão é, interfere no processo de respiração, pois o mergulhador será capaz de respirar a pressão do ar. Opa! A pressão do ar, tá difícil de ler aqui, gente. Aqui, a pressão do ar. Mergulhadores utilizam cilindros. Ah, tá. Por causa disso, então, eles respiram deve ser comparável à pressão que ele está sujeito, que foi o que eu falei agora. Né? Então, a pressão que ele está lá embaixo é a pressão que tem dentro do cilindro, que ele tem que aguentar, senão ele é amassado. Ele tem que ter essa pressão também dentro, equivalente, né? Por, por esse motivo, os mergulhadores utilizam cilindro de ar comprimido, por isso que é o ar comprimido, nos quais a pressão pode ser tão alta quanto o ponto de local do mergulhador, né? Então vamos lá então. Considere um mergulhador que está a 40 metros. Opa, quase deu aqui, ó. 10 mais 10 mais 10 mais 10. Isso. Então ele teria 1 atm mais, opa, não é 10 mais 1, 1 atm, mais 1 atm, mais 1 atm, mais 1 atm. Isso aqui vai dar debaixo da água 4 atm. O que é isso? É o peso da água no cilindro, é a pergunta dele. A pressão no gás no interior do cilindro deve ser ajustada a quanto? 4 atm para água. Só que ele fala assim, ó, que também vale 1 atm, somando a pressão atmosférica no nível do mar. Ou seja, lá em cima, no nível do mar, tem 1 atm a mais, que é o peso do ar. Então, você tem o ar, depois a água. Então, você tem 1 atm do ar, mais 4 da água, 1 atm do ar, mais 4 da água. Aqui já virou quase um 5, esse meu 1 mesmo. Então, a resposta vai ser 5 atm. Aqui dá para ver a resposta que eu deixei ela aqui. A resposta é a letra C. Fechado, gente? Vamos ali para a questão número
Opa, 31, questão de onda. É a 31 e a 32, né? Eu acho que vocês já viram essa questãozinha aí. E aí, foi fácil ou não foi fácil? E lembrando que questão de onda, eu também trabalhei com vocês aqui, né? Questão de onda, porque eu imaginei que o vestibulinho ia cobrar coisas relacionadas à proporção, né? Os golfinhos são exemplos de animais que utilizam a ecolocalização para detectar objetos em ambientes pouco iluminados. Esses animais emitem ondas sonoras com frequência que os seres humanos não conseguem ouvir. Essas ondas são refletidas quando surgem obstáculos à frente, possibilitando a estimativa da distância. Tá? Distância, tamanho e a velocidade e até mesmo a textura do objeto, para você ver como que o golfinho é inteligente, que possuem dimensões iguais ou maiores do que o comprimento de onda emitida por ele. Então ele emite um som, né? Ele faz um barulho, tá? E a partir desse barulho aí, então, ele consegue saber o tamanho do objeto, ele consegue saber, enfim, tudo mais. Tá? Na propagação de ondas, verificamos que existe uma relação fundamental, a relação que eu já passei para vocês nas outras aulas aqui, e foi a que caiu. Que bonito, cara. É claro, né? A gente tem uma noção das coisas que caem mesmo, né? Então não se esquece de inscrever nesse canal aqui, gente. Sempre... E outra coisa, vocês passaram no vestibulinho, né? Quem passou, comenta aí embaixo. Começa aí, eu passei e já era, eu já passei, me dei bem. Porque a partir de agora você vai se inscrever nesse canal. Eu vou te trazer um monte de conteúdo para você se dar bem na ETEC. Não só na parte de física e matemática, como nas partes profissionalizantes do técnico, tá bom? Então se inscreve aqui. Muito obrigado. Vamos lá, para a parte de função de onda. Então, isso daqui é a fórmula que ele passa ali, ó. Que ele fala o seguinte: uma relação fundamental entre o comprimento, que é esse símbolo aqui, a frequência, que é a letra F, e a velocidade, que é a letra V. Então, a fórmula, o formato da matemática é a multiplicação do comprimento pela frequência, que me dá a velocidade. Tá. Se considerarmos uma onda sonora que se propaga na água, a velocidade dessa propagação será de aproximadamente 1.400 metros por segundo. Por exemplo, uma onda cuja frequência de vibração tem 7.000 Hz será um comprimento igual a 2 metros por segundo. Ou seja, 1.040 vezes 1.040 Hz vezes... Não, dividido por 7.000, tá? Claro, faz todo sentido. 0,02 metros por segundo. Se um golfinho emite ondas sonoras numa frequência de 1.000 Hz, ele será capaz de detectar objetos de qual frequência, de qual comprimento de onda, de qual tamanho, né? Seria mais ou menos assim, ó. Vocês têm que imaginar assim, ó. Se tem um barco numa onda, se a onda é do tamanho do barco, o barco sobe e desce, daí ele consegue captar. Mas se o barco é muito grande, a onda passa e o barco nem sente, né? Pegar a ideia? Então a onda tem que ser aproximadamente do tamanho do barco. Então aqui a gente calcula o tamanho da onda, basta você saber a velocidade do som na água, ele me deu ali, que é 1.400 metros por segundo. O comprimento, que é essa letrinha aqui, vou pôr ele em vermelho, ó, é o lambda, o comprimento, e a frequência, agora uma frequência bem grande, que é essa daqui. Não é de 1.000, tá? É uma frequência de 100.000. 100.000. Então, para você calcular o comprimento, basta você fazer o quê? Isolar esse lado da equação aqui. Eu vou isolar ele para vocês nesse cantinho, tá? E lembrando, ó, eu vou isolar ele do lado de cá, ó, tá? Por causa que não importa se estou isolando na direita ou na esquerda, desde que eu calcule a igualdade, eu consigo saber a minha resposta, né? Como assim, professor? É que tem gente que tem o costume de passar para o outro lado, daí erra a conta. Aí acha que quem vai vir embaixo aqui é o 1.400. Então não se confundam com isso, tá? Inclusive foi por isso, talvez, que o vestibulinho tenha colocado esse formato de questão para você realmente acabar se confundindo e não passar, mas você vai passar porque você não se confundiu, não é mesmo? Vamos lá então, aqui não fica tão difícil de responder, né? Corta dois zeros e basta voltar quatro vezes a vírgula. Um, dois, três, quatro. Então ele fica 0,0014, é isso? Né? Que daria então um objeto de. Acho que é isso, né, gente? Um, dois. Um objeto de 14 milímetros? Ah, é por isso que ele consegue enxergar a textura. Ah, é por isso que ele consegue enxergar a textura. Tem essa resposta aí? Vamos dar uma olhada se tem essa resposta do golfinho. A do golfinho é a letra.
Já volto para vocês, gente. Já volto para vocês para saber se tem essa resposta do golfinho. Achei aqui, ó. Na verdade, ele voltou 0,00, né? 1, 2, 3. Voltou 3 vezes. Eu voltei 4. Tá, então aqui a resposta vai ser, ó, 0,14, tá? Que seria ali a letra A na resposta. Mas enfim, tá? O certo é o que eu quero que vocês entendam aqui. É chegar na resposta, né? Não só marcar no gabarito lá. Tem gente que chutou e acertou e muita gente que fez o cálculo e acabou até errando, né? Então, a ideia é que você entenda como que se chega no cálculo, né? Ah, mas por que que você deixou ele de um lado e do outro? Gente, eu deixei ele de um lado e do outro aqui, porque se eu resolver essa divisão, eu resolvo a igualdade. Tá? É só por isso, não tem nenhum motivo diferente nisso. E para agilizar também a nossa aula aqui, chegamos até a última questão. Não, essa questão aqui, gente, o pessoal, bastante gente me perguntou ela, tá? Bastante dos meus alunos me perguntaram ela aqui, eu acompanho bastantes alunos, vocês sabem disso, que fala a respeito do tempo, né? Em segundos, qual que é o tempo ali? Rapidinho aqui, ó. Vamos supor que eu tô num ponto e esse negócio tem que chegar até um outro ponto, ó. Tá bem difícil de ler essa questão aqui. Além de possibilitar a identificação dos objetos nas regiões, os golfinhos conseguem possibilitar também as distâncias e blá 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 blá. Considerando a velocidade de propagação de uma onda sonora na água, ele me deu a velocidade, o intervalo de tempo entre um golfinho emitir uma onda sonora, essa refletir no peixe. Então, aqui a gente tem o golfinho, aqui a gente tem o peixe. Tá? Então, entre ele emitir essa onda bate no peixe, devolve o formato do peixe para ele. E quando ele chega para o cara aqui, quanto tempo passou? Ó, um peixe localizado a 140 metros de distância. E o golfinho detecta seu eco em quantos segundos? Então, é 140 metros para a ida, 140 metros para a volta. Então, é 140 mais 140, dá 280 metros. E qual que é a velocidade do som na água? Por quê? Porque aqui é o cálculo de velocidade, é a distância pelo tempo, é o quanto de distância que andou pelo tempo. E qual que é a velocidade que vai lá? A velocidade na água. Então aqui vai ser 1.400 metros por segundo igual a uma distância de 280 dividido pelo tempo, né? Então, o meu tempo vai passar multiplicando, o meu tempo passa multiplicando, então vai ser 1.400 vezes o tempo, e o 1.400 vai vir dividindo. Então, aonde tem o 1.400 vai ficar o tempo, e aonde tem o 280 vai ficar em cima, e aqui embaixo, então, vai ser. Gente, vocês estão entendendo que essa aqui é uma questão para vocês entenderem o quanto que um golfinho, ele realmente ele é poderoso? Tá? Então, seria 28 dividido, dá 0,2, né? 28 dividido por 140, 0,2. Então, 0,2 segundos. 0,2 segundos. Se não me engano, é a letra B, tá? Não aparece ali, mas é a letra B. Aí você marca se você comentou, se você acertou ou não essa questão. Estão curtindo? Se vocês estão curtindo, não esquece de curtir, né, pô? Vocês chegam até aqui, não se inscreve, nem curte aí. Curte aí que eu tô indo para a última questão. Uma questão aqui, ó. Ai, não é a última, gente. A última é a 40. Ainda tem mais duas. Mas a última é tranquila, né? A última é você enfiar a mão na água, tirar peixinhos e tirar pedrinhas. A gente vê ela aí. Tá? Mas a questão 36, ela é aquele mesmo sisteminha. Passou um texto, duas questões. Depois do texto, resolve uma e outra, tá? Vamos ler ela e daí a gente responde ela. Existe no fundo dos oceanos uma rede de cabos submarinos que viabilizam serviços de comunicação, a internet. O primeiro cabo subterrâneo transatlântico metálico data de 1858, que ligava a Inglaterra até a América do Norte, para a rede de telefone, se não me engano. Ele permitia o envio de 2 palavras por minuto. Contudo, hoje existe cerca de 436 cabos espalhados pelo oceano, somando aproximadamente 1,3 milhões de quilômetros, e tem a capacidade de transmitir, deu um errinho ali, trilhões de palavras por segundo, certo? No texto, houve um erro de impressão, uma vez que no lugar da mancha devia ter um número, aparecer um número ali, expressivo número. Admita que esse número é a solução da equação, aí ele me deu a equação, assinale a alternativa que representa o que deveria estar no lugar do número. Então aqui eu tenho que resolver uma equação, é puramente matemática, né?
Então ele tentou te enrolar ali com uma historinha, mas é puramente matemática, porque ele fala, solucione essa equação e só, e solucione. 3n, então vamos solucionar, né? Como é que soluciona? Acha o número que cabe no n. Ah, fica chutando? Pode ficar chutando, ou você resolve, soluciona. Realiza a distributiva, 4n, 4 vezes 6, 24. Isso aqui é igual a 5n, menos 28. O menos, é menos um que fica aqui na frente, tá bom, gente? Menos um mais dá menos, menos 28, e menos com menos dá mais, então é mais 3n. Desse lado aqui a gente tem 8n, desse lado a gente tem 4n. Então significa que aqui vai sobrar 4n. Desse lado a gente tem 24, desse lado a gente tem 28. O 28 passa para lá, ele soma. Cuidado, tá? Ele tá negativo aqui, ele passa para virar mais. Tem gente que errou por causa disso. 24 com mais 28, 52? 52. Beleza? Aí o 4 está multiplicando, passa dividindo. Então é 52 dividido por 4, né? Vai dar 26 dividido por 2. Tá? Ah, mas por que você não põe o n na esquerda? Para eu não confundir a divisão. Se você pôr o n na esquerda, tem gente que vai fazer 4 dividido por 52. Quando não é. Eu deixo ele na direita, porque quando ele ficar sozinho, eu posso inverter a conta. Porque a ideia é essa, né? Uma balança. Então, se ele ficou de um lado sozinho, tudo que ficou do outro lado é a resposta. Tá? Então, 52 dividido por 4, se você fizer aí, vai dar 13, né? Que é a letra B. Esse aluno aqui acertou. Inclusive, não lembro quem me mandou ele, acho que foi o Luiz. Parabéns, Luiz. Você acertou essa questão aí. Muito sucesso. Vamos ver se você acertou a próxima também. Tá? E a próxima questão, ele tenta relacionar ali uma média, né? Com o texto, e daí ele fala o seguinte: de acordo com o texto, é possível estimar o comprimento médio. Um comprimento médio, então, seria a soma de todos os comprimentos, a soma de todos os comprimentos, dividido pela quantidade. Isso é minha média. Soma de tudo dividido pela minha quantidade. Qual que é a soma de todos eles? 1,3 milhões, tá? Então é 1,3 milhões, seria assim, ó. Vamos ver isso aqui e aqui. Tá? Dividido pela quantidade de cabo, que são 436. Aí quando você realiza essa divisão aqui, ele vai me dar 2.900 e alguma coisa, aproximadamente. Então, pode realizar ela aí, tá? 2.986, não lembro. Realiza ela aí. Então, é aproximadamente 3.000, tá? E aí? Isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado à terceira potência de quê? De quilômetros, né? De quilômetros. Então, seria a letra B. A letra B. E agora sim, a gente vai para a última questão. Última questão, gente. Questão número 40, se eu não me engano, ou 39. Não coloquei aqui. Vocês fizeram lá, já comenta aí embaixo, né? Essa é a questão 39, essa é a questão 40. É uma questão difícil? Não. Tá? Então a gente tem ali um aquário. Nesse aquário tem alguns peixes, algumas conchas e algumas plantinhas. Qual é a chance de eu enfiar a mão ali e tirar um peixe, uma plantinha e uma coisa diferente? Vamos ler. Leia a tirinha. Ah, minha turma me fez bem. Não me sinto um peixe fora da água quando estou com o meu cardume. Não tenho certeza. Opa! Se nado livre pelo oceano. Mas não tenho certeza se nado livre pelo oceano. Ou estou preso em um aquário que me protege como uma bolha. Tá? No último quadro, é possível observar um grupo de peixes do tamanho diversos, duas plantinhas aquáticas e duas conchas no formatos diferentes. Considere que você irá retirar do aquário um único peixe, uma única planta e uma única concha. Diante disso, qual é o total de maneiras que você pode realizar isso? Esse é um cálculo base, tá, gente? Por exemplo, assim, ó, se pelo fato de você tirar um peixe proibisse uma concha, os valores mudariam. Mas como não muda, você pode pensar o seguinte, ó. São duas plantinhas, a plantinha um e 2, tá? Para cada uma delas, eu tenho quantas conchas? A concha um e a concha 2, a concha um e a concha 2. Então, aqui só nesse processo você já nota que é uma multiplicação. De quem? Do total deles. Então, é 2 para esse, 2 para esse. Então, ou seja, 2 vezes 2. E para cada um deles, quantas possibilidades de peixe eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, ele é 8 vezes 2 vezes 2. 8 vezes 2, 16 vezes 2.
32. Se eu não me engano, é a letra B. Se eu não me engano, é a letra B. Vocês podem conferir isso no gabarito de vocês. E eu espero ter ajudado vocês, gente. Eu espero ter ajudado vocês. Cheguei aqui na última questão, respondi as questões todas de matemática. Eu vi que tem algumas de química que eu podia ajudar. Se vocês quiserem, comenta aí embaixo que eu respondo ao longo da semana, tá bom? Mas não esqueçam, se inscreve no canal, porque quando você entrar na ETEC, você já entrou, comentou aqui embaixo, eu entrei na ETEC, se não comentou, vai ser difícil, hein? Então comenta aí embaixo, porque depois que você passar, eu vou trazer dicas para você aqui de matemática, de física, muitas experiências e muita coisa muito doida, porque vocês já perceberam que eu não sou um professor normal, mas eu vou te ajudar muito nesse processo, beleza? Até a próxima, gente. Tchau, tchau.